Bom dia a todos os atletas, pais e professores que participam da Taça LRB Jovem Pan de basquetebol. Estamos começando hoje mais um programa LRB Notícias, que trará para você as melhores notícias do basquetebol escolar de Maringá e região. E no programa de hoje, uma entrevista muito especial com o professor Rosa, ex-atleta de basquetebol e professor de educação física. E você confere ainda tudo o que aconteceu no Festival Mini Mirim deste final de semana nas quadras do Colégio Objetivo. Aguarde aí e confira que a gente já volta. Bom dia a todos os ouvintes da LRB Eventos. Estamos aqui hoje com o professor Rosa. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite. O professor foi jogador de basquetebol, tudo. Eu gostaria que o professor contasse algumas vivências do basquetebol. E sabe mais que ninguém as dificuldades que um atleta de basquete passa e enfrenta pela caminhada aí, né, professor? O basquete para nós é um prazer estar aqui, né? E o basquete para mim foi assim uma escola de vida, foi um espaço onde eu criei muitos amigos. Posso dizer que a minha família foi constituída graças ao basquete, onde eu conheci a minha esposa. Então tivemos assim momentos muito bacanas, mas assim, alguns momentos hilários, até por falta de recursos, né, que nós tivemos na época de jogador em Campo Mourão. O ônibus que nós fomos jogar era um ônibus que não tinha muitas condições e nós ficamos mais ou menos uns 60 quilômetros de Umuarama, tivemos que empurrar o ônibus, chegamos quase uma hora atrasados para jogar, cansados, e tomamos 140 pontos. Acho que foi uma situação muito engraçada assim, que eu pude viver no basquete, mas foi um aprendizado, então valeu a pena. Ali eu já vi que as pessoas, os atletas, têm que ter condições para que eles possam estar desenvolvendo bem o seu trabalho, senão o resultado seria igual àquele que nós tivemos lá. Então foi um lance assim, que eu me lembro até hoje, né, relacionado ao basquete, mas um fato assim, curioso. Para quem não sabe assim também, o professor Rosa, além da mulher dele praticar jogar basquete também, ele também jogava, ele tem um filho dele que também participa de algumas competições, né, do atletismo. Então é uma família que vem do esporte aí. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu filho. Ele teve uma lesão esses dias, né? Exato. O meu filho, sim, ele desde pequeno ele se interessou muito por prática de esportes e nós procuramos apoiá-lo no que ele achasse interessante, né, no que ele gostasse. Ele gosta muito de futebol, basquete, vôlei, e ele se achou no atletismo. Então ele se encontrou no atletismo e hoje ele é o representante do Paraná nos Jogos Escolares. Ele foi durante 4 anos consecutivos. E agora ele iria representar o Paraná nos Jogos Universitários Brasileiros também, mas infelizmente aí teve aquela fratura e que acabou tirando da competição, e ele também estaria representando Maringá nos Jogos Abertos, mas ele já está se recuperando, já está bem, então acredito que logo ele já vai estar voltando a competir por Maringá. Certo. O professor Rosa é professor de educação física no Sesumar, né, dá aula no CSU. Eu gostaria de saber como que estão as atividades do professor hoje em dia, o que o professor está fazendo, onde está trabalhando, porque a gente está apoiando o professor Rosa, como ele saiu como candidato a vereador agora, né, a LRB está apoiando essa candidatura dele. Então eu gostaria que o professor falasse para as pessoas conhecer um pouco mais do professor Rosa, onde que trabalha, onde que ele está atuando. Bom, eu estou como coordenador, afastado agora, meu exonerado, em função da campanha, mas no Centro Social Urbano, onde nós desenvolvemos algumas atividades, como natação, basquete, vôlei, aulas de ginástica para a comunidade de uma forma assim, gratuita. Então nós procuramos dar esse atendimento para as pessoas lá, para que eles possam ter um pouco de uma melhoria na sua qualidade de vida através da prática de exercícios físicos, de atividades físicas, né? E também lá no Sesumar eu atuo no curso de Educação Física, eu sou professor lá há 11 anos e também atuo com aulas de ginástica em algumas academias de Maringá. No momento eu estou afastado para que eu realmente possa me dedicar à campanha, né? Para que eu possa estar fazendo visitas, para que eu possa estar colocando as nossas ideias, né, para a comunidade, para que eles tenham noção do que nós pretendemos fazer. Certo. Gente, no próximo bloco você vai acompanhar o professor falando um pouquinho mais sobre os investimentos no esporte da prefeitura aqui na cidade de Maringá. A gente já volta. Livro pode
ser simplesmente uma grande história. Existe sempre um jeito de se divertir. Este mês, McLanche feliz com as aventuras de Batman e as fofuras de Little S Pet Shop. Mais diversão em mcdonalds.com.br. Simplesmente McDonald's. Bom, estamos de volta aqui com o professor Rosa e agora eu gostaria que o professor comentasse como andam os investimentos na área esportiva aqui de Maringá. As equipes estão bem complementadas com esse suporte que a prefeitura dá, não está? Como que anda essa parte de investimentos na área do esporte aqui na cidade de Maringá? Bom, nós podemos dizer que Maringá é uma cidade até certo ponto privilegiada comparando-se com as outras cidades do Paraná, né? Em termos de investimentos, em termos de esportes, mas ainda não é o suficiente. O que nós percebemos é assim que, pela forma como hoje são repassados os recursos, eles são direcionados para as associações das modalidades, mas essas associações, às vezes, elas ficam sem um respaldo, eles não têm que se virar sozinhos, sem uma ajuda técnica mais adequada para que, de repente, esses investimentos possam ser feitos até de uma qualidade melhor. Mas, infelizmente, o que acontece, que nós podemos analisar, é assim, que os investimentos no esporte não são os adequados. Nós estamos vendo que a cada ano, através das arrecadações de impostos, o município está arrecadando cada vez mais. De 2010 para cá é uma crescente. Os impostos eles estão aumentando em termos de valores para os cofres do município. Mas, infelizmente, o que é repassado para o investimento no esporte está caindo cada vez mais. Nós tínhamos, por exemplo, no ano de 2010, era investido 2,2% de tudo que era arrecadado no município era investido em esporte. O ano passado caiu para 1,8%. E esse ano, ano de jogos abertos, nós temos apenas 1,6% investido no esporte de Maringá. E para o ano que vem, que é pior ainda, está previsto do orçamento 1,2%. Então você percebe que a curva ela é diferente. Enquanto os recursos estão subindo, os valores que são investidos no esporte eles estão caindo cada vez mais. E isso você precisa manter os espaços, manter os locais, investir nas equipes, nas modalidades, que Maringá é complicado para você estar fazendo isso, porque comparando-se com uma cidade pequena, que às vezes tem uma, duas modalidades que apresentam um alto nível, Maringá apresenta um alto nível técnico em praticamente todas as modalidades. E você tem que conseguir investir para que todas essas equipes sejam contempladas. E isso fica muito difícil. E às vezes para você conseguir fazer com que as equipes tenham um respaldo financeiro suficiente, você tem que aumentar em termos de valores, em termos de recursos. E infelizmente, em função do valor que está sendo investido hoje, isso não está sendo possível. Certo. Em relação ao valor que vem sendo investido, além do esporte ficar defasado, essa parte de contratação de professor de educação física para atuar ali como assistente técnico, o preparador físico, ou professores até para estar atuando um pouco mais nas ATIs, que o povo precisa bastante, tem gente que não está acostumado a fazer o exercício. Essa baixa no investimento atrapalha essa contratação de pessoas para trabalhar também nas ATIs, quanto nos outros programas de esporte e lazer que o professor pretende implantar também aqui na cidade, né? Mas nós temos assim também que tomar cuidado para fazer com que até em valores de contratação de pessoal também que não ultrapasse um certo patamar para não inviabilizar, digamos assim, a folha de pagamento da prefeitura, em termos de investimentos. Mas o que nós pretendemos fazer é viabilizar através de algumas leis que autorizem, digamos, o Poder Executivo, a garantir benefícios fiscais para algumas empresas que poderiam se interessar em estar investindo no esporte, como já aconteceu em anos anteriores através da lei do incentivo ao esporte. Mas o que nós podemos também estar tentando viabilizar é utilizar de recursos provenientes da lei do marketing do município, que o município pode investir até 7% do que é arrecadado no marketing, mas o município usa apenas 2%. Então, até em questão de eventos, grandes eventos, campeonatos que você poderia estar levando o nome do município de Maringá, você poderia estar disponibilizando isso pelo marketing do município e não necessariamente falando só através dos recursos que são investidos no esporte. Então, às vezes, 0,5%, 1% que é investido no marketing do município faria uma diferença incrível caso isso fosse utilizado para o esporte. Nós poderíamos ampliar os projetos sociais, como vocês fazem com as crianças, como o pessoal do handball, o pessoal da GR e outras associações fazem trabalhos sociais,
isso poderia ser ampliado muito mais. Nós poderíamos estar atendendo, trabalhando com muito mais crianças, poderíamos estar tirando muito mais crianças das ruas e colocando numa atividade saudável, numa atividade que ia fazer com que ela pudesse ter uma formação como cidadão muito melhor na nossa cidade. Certo. Agora eu quero que vocês acompanhem o modo como o professor trabalha com lazer. Vamos assistir um vídeo dele dando aula num dos centros esportivos aí para ver o que ele apronta com a moçada lá. Vamos lá? Moleque! Vamos acordar? Hoje eu acordei com uma sensação. Olhei para um lado e peguei o violão e escrevi. Vai de novo. Yeah! E pensei, agora você vira começar do refrão. E o chacumbu? Mexe o bumbum aí, cara. Virou. Eu danço chacum, cadê? Eu danço chacum pra você mexer o bumbum. Vai, quero ver, faz. Eu danço chacum, agora, outro lado. Eu danço chacum. Eu danço chacum pra você mexer o bumbum. Mexe mais aí. Quero ver, vai, Cris, vai. Vamos acordar? Agora que você aprendeu a dançar, chame a galera pra espalhar o chacumbu. E a palma? Bom, estamos de volta aí. Vocês puderam acompanhar um pouquinho do trabalho do professor Rosa no centro esportivo. Garanto que todo mundo deu muita risada em casa, porque não tem como dar risada vendo o professor Rosa trabalhando com lazer. Agora eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre o projeto de lei municipal que ele que ele quer implantar na cidade, de esporte e lazer comunitário. Como que ia funcionar isso dentro da cidade de Maringá? Seria em praça, centro esportivo? Como que iria funcionar mais ou menos essa parte de esporte e lazer comunitário, esse projeto que o professor pretende implantar? Na verdade, assim, tudo vai depender muito, assim, da vontade do prefeito, né? Porque nós podemos estar encaminhando algumas leis para que ele possa, autorizando o chefe do executivo a utilizar recursos do ISSQN ou do próprio IPTU para que seja destinados parte disso para a implantação de programas de esporte e lazer. Para isso, nós estamos com uma ideia de estar elaborando uma lei de incentivo ao esporte comunitário, onde algumas empresas do bairro mesmo, elas poderiam estar investindo parte dos seus impostos na manutenção dos centros esportivos, na manutenção das praças, inclusive das ATIs. Porque se o município ele investe uma quantia considerável na reforma desses espaços, mas depois precisa novamente fazer licitação para poder manter esse espaço em condições adequadas, né, para que o trabalho seja feito com muito mais qualidade. E às vezes isso demanda de muito tempo, licitação, então a gente perde muito tempo com isso. Agora, se nós tivéssemos uma empresa do bairro que pudesse utilizar parte desses recursos que ela pagaria em impostos na manutenção e devidamente acompanhado no Ministério Público, né, e órgãos competentes da Prefeitura poderiam estar fazendo esse acompanhamento, nós poderíamos fazer com que a própria empresa poderia cuidar da pintura, da manutenção, às vezes da troca de uma lâmpada no centro esportivo, para poder deixar em melhores condições. De repente você poderia pegar uma empresa aí que trabalha com tintas, ela poderia estar cuidando da manutenção das ATIs, fazendo a pintura, deixando realmente um espaço bonito, um espaço agradável para que a comunidade possa estar utilizando. E às vezes para a prefeitura cuidar, são 46 ATIs, são 12 centros esportivos, então para poder fazer toda essa manutenção não é assim tão fácil, mas com a parceria, né, privada, né, e outras entidades, às vezes sem fins lucrativos, que poderiam estar conosco, sendo beneficiadas por uma lei de incentivo, onde ele poderia estar investindo esses recursos dos impostos na manutenção do espaço, facilitaria a vida de todo mundo, com certeza. Certo. Agora tem um